1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vemos a história aqui de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. E segundo a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Um homem cujo coração era um coração conforme o de Deus, que seguia as vontades e os mandamentos de Deus. 1 Samuel capítulo 17, nós vemos a grande virada na vida de Davi. Como vocês se lembram, no domingo passado nós recebemos uma palavra muito impactante aqui, que o Espírito Santo usou a vida do pastor Jairo para dizer com relação a essa virada de vida, essa mudança, que essa semana aconteceriam essas mudanças. E nós recebemos isso, tenho certeza de uma série de testemunhos que eu já estou ouvindo dessas mudanças, dessas viradas. Davi tinha uma história já com Deus, como todos vocês já têm uma história com Deus. Davi já tinha todo um histórico, um caminhar, experiências com Deus. Ele já tinha, inclusive, segundo a palavra de Deus, se você voltar alguns capítulos depois e ler com calma, você vai descobrir que o profeta Samuel já havia ido até Davi e já tinha ungido ele rei de Israel, mas ele era apenas um menino. Alguns autores, historiadores acreditam que na época ele tinha entre 15 e 17 anos. Apenas um menino. Vocês se lembram dessa história? Eu vou lembrar um pouquinho para vocês, nós não vamos ler, mas depois você lê com calma lá no capítulo 16. Pega lá na tua casa com calma, lê o capítulo 16 da história de 1 Samuel, da história de Davi, depois você lê o 17 de novo. Vai ser a nossa lição de casa para você meditar essa semana. Não é apenas ler e passar batido, não. Leia com calma, gaste tempo nesse texto ao longo da semana e o Espírito Santo vai trazer muito mais revelações a você. Eu tenho certeza disso. Lá em 1 Samuel 16... o profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi. E aí, uma vez que ele entrou até lá, olha o que ele fez. Ele entrou na casa de Jessé, encheu um chifre de óleo, porque Deus mandou ele lá ungir um rei de Israel. E aí Samuel ficou triste, porque ele falou, mas já tem rei em Israel, já é Saul. Não, aquele eu rejeitei. Unge o rei que eu vou te mostrar. Então ele entrou na casa de Jessé, chamou Jessé, falou, olha, cadê teu filho? E por uma tradição judaica, e também às vezes até nossa cultura ocidental é assim, o que Jessé fez? Chamou o filho mais velho, mais forte, mais bonitão, mais adulto, vamos dizer assim. E Deus falou para ele, não é esse. Você não tem outro filho não, Jessé? Tenho um segundo. Chamou o segundo filho mais velho. Não, também não é esse. Espera aí que eu tenho mais alguns. Entrou o terceiro, também não é esse. O quarto, também não é esse. Entrou o quinto, também não é esse. Mas quanto filho, homem? Olha, chamou mais um, não, acabou, não tem mais nenhum, Jessé. Olha, tem um, mas sabe o que é? É o mais moço, é um menino. Ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas eu vou explicar algo para você. Pela tradição da sociedade judaica, o pastor de ovelhas, literalmente, aquele que é para o mato, para o pasto, ficar cuidando das ovelhinhas que estão lá, era a pessoa menos qualificada de toda a sociedade. Não estou dizendo escravos, tá? Escravos, outros povos, escravos, aí é outra história. Mas dentro da sociedade judaica, dentro do povo judeu, quem era aquele que era o menos favorecido? O pastor de ovelha. Não serve para nada, faz o quê? Joga lá para cuidar de ovelha. Ainda bem que não é assim hoje, né? Jesus. Já pensou? E o pastor Jair não sabe o que fazer lá fora. Não tem o que fazer lá, não serve para nada. Então joga ele na igreja para ser pastor. Rogério, né? Coitado, Rogério lá fora não dá um passo. Por isso que ele se jogou na igreja para ver se, quem sabe, ali dá certo. Graças a Deus não é assim hoje, amém? Mas naquela sociedade era assim, serve para alguma coisa? Não, põe para cuidar de ovelha. Por quê? Porque não faz nada o dia inteiro, fica lá, ó, olhando para as ovelhas. Se chega um lobo perto, espanta o lobo, joga pedra, aquela coisa. Parece simples, mas olha que grande diferença. Diz a palavra que Davi, mesmo lá, longe, ninguém lembrava dele. Olha, ainda tem mais um, mas manda chamar.
Que se ele não vier aqui, ninguém janta nessa casa. Pô, tocou na ferida exposta. Agora complicou. Se ele não vier, ninguém come. Vocês já foram num banquete? Vocês já foram numa ceia? Na casa de um povo de Israel? Falar que ele não vai comer é muito sério. É muito sério. Não, chama esse menino agora. Traz ele para cá. Correram, chamaram Davi. Quando Davi entrou, um menino, que diz a palavra que ele era ruivo e de boa aparência. Se hoje ruivo já sofre preconceito, já ganha aqueles apelidos, né, de, como que é, enferrujado, coisas assim, né? Imagina o que era um ruivo. Ainda tem outros conceitos que eu não vou nem entrar no detalhe, mas o ruivo, também na sociedade judaica, também não era nada bem visto. Nada bem visto. Por ser raro, por ser uma questão genética, um gene recessivo, não era muito bem visto, porque ele era extremamente raro. Então entrou Davi, um menino ruivo, franzino, não era forte, não era alto, e falou, é esse aí, unge esse rei sobre Israel. Samuel ungiu, ele virou rei no outro dia, sim ou não? Mas espera aí, quando eu consagro alguém em alguma coisa, não é imediato? Não. Samuel disse, você é o rei de Israel. Ele saiu gritando para o pai e para a mãe, eu sou o rei de Israel? Lembram da história de José? Quem se lembra da história de José, aquele que foi para o Egito? José era o filho mais novo. Mesma situação que Davi. Mesma situação que Davi, muito parecido. Era aquele que Deus escolheu para governar, mas qual foi um pequeno detalhe da vida de José? Ele saiu e virou para o pai, para a mãe, para os irmãos, eu governarei sobre vocês. Tudo bem que Deus permitiu tudo aquilo, permitiu ele ser escravizado, levado, primeiramente, preso pelos irmãos, vendido como escravo, Egito, toda a situação lá na casa do comandante, foi preso, finalmente foi lá, desvendou o sonho do faraó, se tornou o governador do Egito. Quanto sofrimento! Davi, da mesma maneira, era o menos acreditado. Era o mais moço. Era aquele que todo mundo olhava, isso aí não vai dar nada. Meu irmão, eu tenho certeza de que existe um Davi dentro de cada um de nós aqui hoje. As pessoas olham e falam, não dá bola não. Não, fala muito, faz pouco. Não, isso aí é muita fé. Esse negócio de fé aí não vai levar ele muito longe não. Quantas vezes Deus derrama uma unção sobre a tua cabeça? Derrama lá, levanta o profeta, enche o chifre de azeite. Né? O chifre era usado como hoje nós temos as garrafas. Derramou na cabeça e falou, você é o próximo rei de Israel. Só que ele ficou quietinho, como deveria ficar. Ele esperou a hora certa, como devemos esperar. Ele não saiu gritando, eu sou rei. Ele não falou nem para o pai e para a mãe, nem Samuel falou para o pai e para a mãe o que estava fazendo ali. Samuel não entrou na casa de Jessé e falou, eu vim ungir o rei. Não, você tem um filho aí? Tenho. Não, outro. Tem mais nenhum? Tem um lá. Traz. Esse aqui. A Bíblia não fala, não dá detalhe. Mas dá a entender que a conversa de Samuel e Davi foi privada. Porque nem o pai nem os irmãos estavam sabendo de nada. Ungiu ele. Deus derramou sobre ele e falou, você é o próximo rei. Ele teve que esperar a hora dele. É difícil esperar, não é? Eu não sei vocês, eu tenho dificuldade. É sério. Não sei vocês, eu tenho bastante dificuldade de esperar. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de esperar. Uma coisa que eu sei que vai acontecer, uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, mas tem que ficar esperando. A fé é assim. Amém? A fé é assim, meu irmão. E se você desanimar, a Bíblia fala que o justo, o meu justo, viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor. Ou seja, temos que esperar. Temos que esperar. Mas quando vai acontecer? Amanhã. Pastor, você está dando, é uma palavra profética? É amanhã. E se não for amanhã? É depois de amanhã, fica tranquilo. Temos que entender que Deus derrama o óleo e vai acontecer. Deus ungiu, está ungido. Deus consagrou, está consagrado.
Deus falou, está falado. Davi não tinha dúvida disso no seu coração. E olha o que acontece lá no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Diz que o povo filisteu, que era um povo extremamente violento nas suas batalhas, guerreiros de última geração, vamos dizer assim, treinados na melhor técnica de combate, chegaram diante do povo de Israel e falaram, olha, agora a coisa é o seguinte, nós vamos matar todo mundo. Aí sai um gigante, literalmente, um homem gigantesco, do meio das fileiras, chamado Golias, e ele fala o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, não vamos matar todo mundo, dá só um, o melhor lutador, o melhor guerreiro de Israel, vai lutar comigo, que sou o melhor guerreiro dos filisteus, quem vencer leva tudo. Para que a gente vai ficar matando tanta gente? Vamos evitar a fadiga, vamos evitar o esforço, um só quero um. O cara fazia isso todos os dias pela manhã. Saía do meio da tenda deles lá, do povo filisteu, ia até de frente do exército de Israel, afrontava eles, humilhava eles, falava, não tem homem aí? Eu só estou pedindo um para lutar comigo. Olha que interessante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês não estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Versículo 10 ainda diz assim, e ele acrescentou, não ficou satisfeito, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha que interessante, Israel não mandava ninguém. Para quem não conhece a história, sabe por que Israel não mandava ninguém? Por dias e dias? Diz aqui no versículo 4 que um guerreiro chamado Golias, que era lá da região de Gate, tinha 2 metros e 90 centímetros. 2,90. A NVI já traduz para a metragem. Acho que fala alguns côvados na versão de vocês, é isso? Côvados. Equivalente a 2,90 metros. Pastor, não existe ninguém com 2,90 metros. Hoje realmente não. Hoje o mais alto do mundo lá, que era aquele chinês, morreu com 2,30 e pouco. Mas que seja. Que seja aqueles 2,30 e pouco. Imagina eu, com todos os meus 1,60, um cara de 2,30 e pouco. Meu Deus. E vai além, se você ler com calma, vai falando o peso do escudo do cara. A lança do cara precisava de 2 homens para erguer, porque não tinham força. Era um baita de um guerreiro. Bom, você já entendeu onde eu quero chegar. Todo dia parece que bate a tua porta, né? Um gigante da vida. Crise. Luta contra o próprio caráter. Família, relacionamento, enfermidade. Todo dia bate um gigante na tua porta de 3 metros e pouco, você fica olhando para a cara dele. Vem lutar comigo. E você pensa, não, não vou mesmo. Mas não vou mesmo. Qual de nós não encara uma segunda-feira de manhã com um Golias na porta? Qual de nós não encara um Golias quando sair por essa porta e voltar para casa? Qual de nós não encara um Golias quando toca o telefone ou chega um e-mail que você fala, puxa, não esperava por essa. Aí vem um desgraçado do inimigo e coloca na tua cabeça, ué, mas Deus não te ungiu rei? Mas Deus não te levantou? Mas Deus não te deu uma promessa? Mas o tamanho disso aqui, será que foi Deus mesmo? Olha, eu acho que é coisa da tua cabeça. Você está ficando meio pirado, meio maluco com esse negócio de evangelho. Você está virando aqueles crente louco, né? E andar com Bíblia assim embaixo do braço e aleluia, glória a Deus, e vai acontecer, e vai acontecer. Só que você está ficando meio louco, meu irmão, porque olha o tamanho, 2,90. Olha a força do camarada. E detalhe, se você continuar lendo depois, você vai ler com bastante calma. Não é só o tamanho, não é só a força. Era um guerreiro que até aquele dia era imbatível.
imbatível. Nunca ninguém tinha derrotado Golias até aquele momento. Nunca ninguém tinha passado por aquela situação e vencido aquela situação até aquele dia. E talvez você fala, pastor, mas eu até conheço um ou outro que escapou, mas só pela misericórdia e muita graça de Deus. Eu volto a dizer, tem um Davi dentro de cada um de nós nessa manhã. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Vai comigo lá no versículo 16. Diz assim que durante 40 dias, 1 Samuel 17, versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, hein? É só para o cara não dormir tranquilo, né? Ele vem de manhã já para estragar o teu dia, e no fim da tarde, na hora que está indo para dormir, ó, não esquece de mim, estou aqui, 2,90, vou te arrebentar. De manhã e de tarde, e ele tomava posição, e ele gritava lá e afrontava. 40 dias na cabeça. 40 dias ouvindo de manhã, ao levantar, e na hora de dormir. Eu vou destruir vocês, me dá um. Eu vou te pegar, eu vou arrebentar com você. Eu sei que nós temos situações muito pequenininhas, às vezes, que até passa batido. Mas sempre tem aquelas que você fala, agora não dá mais. Agora eu não consigo, Jesus. Só que tem uma situação, Davi já era ungido rei, Davi já estava fazendo, só que qual era o papel dele? Ele era um mero, sei lá, office boy, não sei se dá para chamar isso. Eu acho que nem isso. Office boy era muito mais qualificado do que ele. O pai virava e falava, ó, teus irmãos estão lá no exército, teus irmãos estão lá na batalha, eu vou fazer essa marmita, corre lá e leva para eles essa marmita. O papel de Davi era levar a marmita. Era entregar a marmita lá para os irmãos que estavam na guerra entre aspas, né, estavam olhando para o problema e não faziam nada, e voltava. Só que um dia ele chegou lá e viu. Ele chegou bem no horário que Golias estava falando, me dê um homem para lutar comigo. O que Davi fez? Acompanha comigo. Diz assim, lá no versículo 27. E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, largou o que você estava fazendo, o que você está fazendo aqui de curioso na batalha? Você não perdeu nada aqui, Davi. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você só veio aqui para ver a batalha. Ou seja, ainda vieram acusá-lo. Quantas vezes você quer ajudar? Quantas vezes você estende a mão para um amigo, para um familiar, para um irmão? Quantas vezes você estende a mão para um colega de trabalho e você ainda ouve, por que você não vai fazer o teu trabalho? Aquela porcaria daquele teu trabalho. Por que você não se limita à sua insignificância? E volta lá a fazer aquilo que você acha que é importante? Você está aqui só para ver sangue. Você está aqui só para ver desgraça. Ainda é acusado. Davi, tranquilo, virou e falou o seguinte, o que eu fiz agora, versículo 29? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então, ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. A preocupação de Davi era, esse cara está insultando a gente. Se eu derrotar ele, o que eu levo com isso? O que eu ganho com isso? Olha que pergunta que parece mais até ambiciosa, parece uma coisa meio egoísta de Davi, né? Mas não. Às vezes nós, naquele medo de como cristãos, de atravessarmos uma barreira, o medo que nós temos às vezes de querer ser um bom cristão a tal preço, de achar que nós não podemos desejar nada. Quantas vezes nós achamos que não, eu não sou digno de nada. Lógico que toda a glória, toda a honra só pode ser dada a Deus. Mas Deus sim tem preparado coisas para mim e para você. Coisas, recompensas. Plantio e colheita, amém? O problema é que nós temos os dois extremos do cristianismo. Nós temos o cristianismo que só prega a colheita, sem que você plante nada. E esse cristianismo é muito perigoso. Porque vai tentar fazer você pensar que toda a sua colheita, seja ela material, espiritual, emocional, toda a sua colheita só depende de dinheiro. O quanto dinheiro você semeia.
esse tipo de evangelho é muito perigoso. Tomem cuidado com isso aí fora. Falo sem nenhum medo. E tem um outro evangelho, que às vezes a gente, por medo, ou querendo evitar a qualquer custo esse evangelho barato do troca-se tudo por dinheiro, querendo se afastar desse evangelho, às vezes a gente cai no outro extremo. Não quero nada. Não vou receber nada. Vou viver minha vidinha com Deus e quanto mais simples, quanto menos coisas para me preocupar, melhor. Quanto mais velho o carro, quanto mais velha a casa. Não posso ter uma casa própria. Não posso ter nem onde repousar a cabeça, porque Jesus era assim. Tomem cuidado com os extremos, meus irmãos. Amém? Tomem cuidado com os extremos. O evangelho dito aí da prosperidade, que tudo é semeadura em dinheiro, prometendo te levar às mansões celestiais, quando na verdade só leva às mansões dessa terra. E o outro extremo, onde você não precisa de nada, você não merece nada, você não é digno de nada. Davi não se importou com isso. Ele foi acusado pelos irmãos, ele passou toda aquela situação, mas ele sim estava interessado em algo. O que vai ganhar o homem que derrotar esse aí? O que eu levo com isso? Não é questão de ambição, é questão de praticidade. Quanto eu recebo se eu trabalhar 8 horas por dia nesse trabalho? Quando você vai passar por um departamento de recursos humanos, quando você vê uma proposta de emprego, entre várias coisas, o que você pergunta para o entrevistador? Qual é o seu salário? Qual a carga horária, qual é o seu salário? Que errado tem nisso? Que mal tem nisso? Você saber o quanto você merece ganhar por aquele trabalho. Se você vê que está muito aquém das suas qualificações, que, sei lá, vou dar um exemplo aqui fictício, que o teu salário médio é R$50 a hora. O cara chega lá e fala, o teu salário vai ser R$13 a hora. Obviamente, a não ser que você esteja completamente endividado, desempregado, sei lá que situação, cada um tem a sua, sabe onde aperta, obviamente você vai falar, não, isso aqui para mim não serve. Agora, por outro lado, se você chega, está acostumado a ganhar lá suas R$50 a hora, consegue finalmente uma entrevista naquela empresa que você sempre sonhou, e aí chega lá o cara fala, olha, eu pago R$80 a hora. O que tem de errado nisso? De conhecer o preço daquilo pelo qual você está lutando. Qual é o preço daquilo pelo qual você está lutando? Davi, antes de entrar numa batalha, queria saber qual era o preço por aquilo que ele estava lutando, amém? Meu irmão, você tem convicção do preço daquilo que você está lutando? Você tem noção de quanto vale o seu relacionamento para Deus, para a sociedade? Não é só para satisfazer o seu bem-estar. Mas o teu casamento, o teu namoro, o teu relacionamento, sei lá, não é só para agradar a você. O quanto isso vale diante do Senhor? Qual é o preço da tua família, dos teus filhos libertos? Qual é o preço que tem que ser pago, se necessário, para ver os teus filhos completamente libertos de toda a mentira desse mundo? Quanto custa o fruto do teu trabalho? Quanto custa as horas do teu estudo? Quanto custa, no bom sentido, não traga isso em moeda, mas quanto custa as horas do seu joelho dobrado em oração? Quanto custa cada lágrima que sai do teu rosto? Da dor que você passa às vezes? Porque você ama a Deus e não quer fazer coisa errada. Não quer expor de maneira alguma. Quanto custa isso? Você tem que ter noção do preço, porque Davi não ousou entrar em afronta com o gigante enquanto ele não soube o que ganha aquele que derrubar esse homem. Parece simples, mas é bem assim. Vai para o RH e eu quero saber o que eu levo com isso. Ah, não, Davi era interesseiro. Não. Jesus virou para Pedro, presta atenção nessa. Jesus virou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, o que as pessoas falam de mim? Quem sou eu para as pessoas? Uns dizem que o senhor é Elias, que voltou dos céus. Outros dizem que é um profeta. Outros dizem que é um mestre. E você, Pedro? O que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que declaração poderosa. Jesus virou. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Ou seja, não foi tua sabedoria humana. Foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Depois de uma declaração tão poderosa dessa, Jesus fala, vou te entregar as chaves dos céus nas tuas mãos. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu.
Sabe o que foi isso? Uma resposta a Pedro, quando Pedro virou: Senhor, largamos tudo para te servir. O que eu ganho com isso? Vocês se lembram quando Pedro perguntou isso para Jesus? Jesus falou: aqui na terra 100 vezes mais. 100 vezes mais aqui na terra. E nos céus a vida eterna. Engraçado que essa pergunta veio logo depois de uma historinha, onde vinha um homem rico, um jovem rico, e falava: Jesus, eu quero entrar no céu, o que eu preciso? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. O jovem rico se retirou e falou: esse preço é alto demais para mim. Pedro ficou tão desesperado, falou: Senhor, você mandou ele largar tudo? Ele não fez, mas nós largamos tudo para te servir, o que eu ganho com isso? Ah, Pedro era, sei lá, interesseiro? Não, ele quer saber o preço pelo qual ele está lutando. Não tem nada de errado nisso. Jesus foi claro: aqui na terra 100 vezes mais a vida eterna. Tá bom para você, Pedro? Negócio fechado, Jesus. Ó, tamo junto. 100 vezes na terra, vida eterna, você quer mais o quê? Assim como Pedro, Davi fez a mesma pergunta: o que eu ganho? Antes de entrar nessa briga feia aí. Por isso Jesus virou para ele no final e falou: Pedro, chaves do céu são suas, o que você falar está falado. Eu acho que foi um bom salário, né? Pela batalha que ele travou. Então, meu irmão, deixa eu resumir o que eu estou falando até agora. Davi já tinha sido ungido, assim como você. Davi, de alguma maneira, foi menosprezado, assim como você. Davi, de alguma maneira, queria saber quanto ele ia ganhar. E sabe por que muitas vezes nós olhamos para o gigante e falamos: não vai dar? Porque você não está vendo a recompensa ali atrás dele. O gigante é a coluna aqui, tá? Você olha para o gigante e fala: não vou. Não, deixa para lá. Só que se você der uma espiadinha e ver a recompensa atrás dele, eu garanto, você salta nele, até morde ele se precisar. É isso que Deus está tentando nos dizer hoje. Tem gigantes na nossa frente, mas está faltando você motivar o teu coração e ver o que está por trás dele. O que está por trás desse gigante se eu derrubar esse infeliz? É isso que Deus está te pedindo. Aprenda a entender o valor das coisas atrás da batalha. É horrível passar por batalha. É horrível ter que enfrentar um gigante desse. É nojento, é desgastante. É desgastante para o corpo, para a mente, para a alma, para o espírito. São lágrimas, são pesos, são lutas contra a sua própria carne que são completamente destrutivas. Mas quando você olha lá atrás e vê a recompensa, te motiva, sim ou não? Sim ou não? Quem é que quer sair e trabalhar um mês inteiro sem nem saber quanto vai ganhar? Você assinaria um contrato em carteira? Não estou falando de aqueles que trabalham com vendas, que dependem do volume de venda, da comissão. Eu estou falando de uma maneira simplória, uma coisa que não existe aí fora. Você assinaria um contrato de trabalho para trabalhar 40 horas semanais, sem saber, olha, quanto é o salário? Não importa, trabalha primeiro. Você faria isso? Só se Deus mandasse. Ó, vai na fé porque vai ser melhor do que você espera. Se Deus não fala, ninguém faz isso. Ninguém entra numa jornada de trabalho dessa sem saber o valor daquilo que vai receber. Por isso, muitas vezes, olhamos o gigante e falamos: não vou, porque você não tem ideia do que está ali te esperando. Se você passar a buscar em Deus, entender o que Davi viveu e fazer o que Davi fez, o que eu ganho com isso? Eu te garanto, você salta no gigante amanhã. Hoje ainda. Você sai daqui já pulando ele, mordendo a orelha dele, igual o cara fez lá, o Mike Tyson fez com o Holyfield. Precisa saber o tamanho do teu sonho, o valor dele. Senão você não tem motivação, amém? Amém. E diz assim, que as palavras de Davi, versículo 31, chegaram aos ouvidos de Saul, que era o rei, e mandaram chamar Davi. E disse Davi a Saul, 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Olha a resposta de Saul, 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi, entretanto, versículo 34, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Deixa eu parar um pouco aqui. Eu tento imaginar a cara de Saul nessa hora.
Chega um menino e fala: é verdade que vai ganhar riquezas e a mão da sua filha em casamento e tal, aquele que derrotar esse homem? É verdade. Eu vou lutar com ele, não precisa ficar triste não. Eu vou lutar com ele. Sabe o que é? Você é um menino. Ele é um guerreiro. Não, fica tranquilo. Eu tomo conta de ovelha. Lembra que eu falei o que significava um tomador de conta de ovelhas naquela época? Ou seja, meu filho, você não serve para nada. Você fica lá o dia inteiro porque ninguém arrumou nada de útil para você. Você não vai conseguir fazer isso. Mas olha que interessante, versículo 34 ainda. O teu servo toma conta das ovelhas do pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando ele se vira contra mim, eu pego ele pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Opa! Desse pastor eu não conhecia. Agora eu imagino a cara de Saul. Como é que é? Você não fica jogando pedrinha para espantar lobo? Não. Eu já matei leão. Já arranquei ovelha da boca do leão e matei o leão. Já matei urso. Peraí, que tipo de pastor é esse diferente? Que encara um leão, que encara um urso. É aquele, meu querido, que sabe o preço daquilo que vai receber. É aquele que sabe que recebeu uma unção sobre a cabeça e que vai se cumprir no momento exato. É aquele que está lutando, não só por recompensas, mas porque sabe da promessa de Deus na vida dele. E sabe o valor que tem cada uma daquelas ovelhinhas. Se ele cuidar bem de cada uma daquelas ovelhas que estão ali, no caso de Davi, Deus vai colocar ele no trono. Se uma ovelhinha daquela sequer for morta, talvez ele não encare o trono. Ele tomou de tal maneira um trabalho que era considerado simples, que ele não admitia a perda de uma sequer. Nenhuma sequer. Às vezes Deus está te dando coisas que você pode julgar simples na tua mão. Contratos, palavras, às vezes a agenda parece que está meio vazia. Ministerialmente, financeiramente, relacionamento conjugal às vezes parece estar meio morno. Quando nós damos o melhor, a Bíblia fala, não despreze os humildes começos. Não despreze os humildes começos, é o que fala lá no livro de Provérbios. Dê o seu melhor nas coisas mais simples, como Davi fazia, e logo ele sabe que vai chegar a vez dele, vai chegar a oportunidade dele. E aqui ele chegou, e na hora que ele falou isso para Saul, não, eu já matei leão e urso. Se o cara já matou um urso, vai meu filho, pode ir. Se você derrubou até um leão, vai brigar com esse homem aí. Que Deus seja na tua vida. Diz lá, versículo 38, que Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, tirou a própria roupa do rei, a armadura do rei, e colocou em Davi para que ele fosse brigar. E lhe pôs a sua armadura e também um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Olha a cabeça natural de Saul. Você matou um leão? Tá bom. Então vai, Deus é contigo. Só que peraí, olha o tamanho do homem. Ele é muito experiente. Põe uma armadura, vira um guerreiro, finge que é um guerreiro. Está aqui a minha armadura, está aqui a minha espada, está aqui meu capacete. Só que diz a Bíblia que quando Davi tentou andar, se mexer com aquilo, não conseguia. Porque era um menino e não estava acostumado com o peso daquilo tudo. Agora, olha de novo, tente imaginar, não é pecado imaginar. Imagina a cara do rei Saul, que se aquele menino perdesse a batalha, todo o exército de Israel ia virar escravo. Quando viu Davi tirando tudo aquilo, falou, não dá, não consigo andar com esse negócio, eu vou do meu jeito. Imagina a situação do rei. Gente, ele ia virar escravo, as filhas deles iam ser estupradas. A casa dele ia ser queimada, os filhos deles iam ser mortos para que não tivesse descendente. Para que o rei não tivesse descendente para assumir um futuro trono. Olha, imagina a situação de Saul, porque Davi estava na fé. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você está na fé. E às vezes na fé a gente ignora o coitado do Saul, os sentimentos de Saul que está do nosso lado. Quantas vezes Deus te fala uma coisa, você vai cegamente e não percebe que está deixando em desespero o coitado que está ao seu lado. Porque ele não entende, ele é humano, a cabeça dele é humana, é racional, não é espiritual. Diz que o homem
que anda no Espírito discerne as coisas do Espírito, mas aquele que anda na carne não consegue discernir as coisas do Espírito. O que eu estou tentando te dizer é que no meio dessa batalha, no meio dessa coisa toda que nós estamos conversando nessa manhã, procure ter um pouco de misericórdia e um pouco de paciência com os Saús ao seu lado. Não vão te entender. Não é para, coitado, chutar o pau da barraca, quebrar a canela dele. Não, você é um incrédulo, vai, sai daqui que você não vai entender mesmo. Tenta entender a situação do coitado, a cabecinha não entra. Amém? Tem limitação espiritual, não vai entender. Não vai entender. Tenta se colocar no lugar do coitado, que não tem fé, que não tem... meu filho, se você perder isso, vão matar os meus filhos homens, vão estuprar minhas filhas mulheres, vão me colocar de escravo, e todo esse exército vai ser escravo. Olha o que você está fazendo, você está doido, tirando a armadura. Mas Deus te deu uma palavra, não deu? Sim ou não? Então vai. Mas tenha um pouquinho de sensibilidade. Acalma o coração do Saul, fala, fica tranquilo, confia, dá a tua palavra. Sabe a história do fio do bigode? Cumpre, dá a tua palavra e cumpre. Fala, não, eu sei, eu entendo a tua situação, mas fica aqui quietinho agora, que agora é comigo. Agora sou eu e Deus. Agora eu tenho que ir para cima desse gigante. Diz, versículo 40. No final do 39 ele tirou tudo aquilo. E no 40 diz, em seguida ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho, 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Versículo 41 diz que enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi, por acaso eu sou algum cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando os seus deuses. E ele disse, vem aqui, e darei a sua carne às aves dos céus, e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi se aproximou, o filisteu falou, vocês estão de brincadeira. Esse é o guerreiro? Um menino ruivo, magrelo e baixinho, com um pedaço de pau na mão, eu sou cachorro agora? Eu vou acabar com você, eu vou picotar você, a tua carne vai ser comida pelo urubu, aqui no meio do campo. E Davi muito claramente falou, Senhor, problema. Você vem com todas as suas razões lógicas, humanas e óbvias. Eu não dou a mínima, porque não sou eu que tenho que lutar contra você, mas é o Senhor que vai na minha vida. É o Deus que vai à minha frente. Eu não tenho treinamento militar. Eu não tenho treinamento de guerra. Eu não sei fazer isso. Eu não dou a mínima, porque é Deus quem capacita. É Deus quem adestra as minhas mãos. É Deus quem me dá as direções. E eu não preciso de armadura, de espada, porque eu nem sei usar aquilo tudo. Eu só preciso usar aquilo que eu já sei usar todo dia. Eu só preciso fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer todo dia. Pegar meu cajadinho de pastor, minhas pedrinhas que eu jogo nos animais. É só isso. Eu não preciso fazer nada excepcional. Não preciso de nenhum curso mirabolante. Eu só preciso pegar aquilo que eu sei, que funciona, e deixar que Deus use a minha vida. Só isso. Não, pastor, porque se eu não fizer um curso de libertação extrema contra o próprio Lúcifer, não vai funcionar na minha vida. Para, meu irmão. Para de querer colocar escudo, espada. Não, pastor, tem que fazer um curso de batalha espiritual do Hades na cidade de Jerusalém. Tem que ser lá em Jerusalém o curso, senão não funciona. Tem que ser o óleo que veio consagrado do não sei onde. Tem que ser a água do Rio Jordão para poder arrancar esse demônio aqui. Para de onda. Pega o que você já tem com Deus. Pega o que você já anda com Deus. Dá um upgrade somente ali no teu dia a dia, na tua comunhão, na tua oração. Vai fazer devocional. Gente, eu não vou perguntar aqui, mas para não constranger, mas vocês precisam ter uma vida de devocional. Pastor, o que é devocional? É muito simples. Você retira um horário onde você para tudo que você está fazendo. Tudo, absolutamente tudo. Desliga celular, telefone, desliga
né? De tudo, até da família. Você precisa ter um devocional diário. É um conselho meu. Como cristão, quer ver a coisa acontecer, vá ter um devocional diário, que seja de 10 minutos. Não importa, mas tem que ser. O devocional é a hora onde você para tudo e gasta alguns minutos, pelo menos, entre uma leitura de um texto bíblico e um tempo em oração. Simples assim. Faz isso todo dia para você ver. Davi já tinha experiência com Deus. Davi estava lá no campinho, ninguém dava muito para ele, estava no pasto, mas ele matava leão e urso. Aquela experiência diária dele no pasto, onde ninguém dava mínima para ele, deu coragem e fé para ele falar: gigante, sai daí que minha recompensa está atrás de você. Se você não tem um caminhar diário, não fique imaginando que vai ser uma armadura que o rei vai colocar em você, que vai resolver o problema. Não fique achando que é um óleo que nós aqui vamos jogar na tua cabeça que vai resolver o problema. Não fica achando que é uma unção, um cargo na igreja, que agora eu revesti, agora eu estou revestido de armadura, agora eu vou... Que não vai resolver nenhum problema. O que vai resolver o problema aqui, no caso, foi o cajadinho, as pedrinhas, o que ele já fazia todo santo dia, lá onde ninguém estava vendo, no pasto. É o que você faz onde ninguém está vendo que garante a tua vitória. Não é aqui no púlpito, não é aqui quando eu toco, não é aqui quando eu prego. Minhas vitórias não são conquistadas aqui. Isso aqui não é palco de show. Não é quando eu ministro louvor na frente de vocês, ou quando eu pego o microfone para ministrar a palavra. Minha vitória não é garantida aqui em cima do púlpito. Minha vitória é garantida no oculto do meu quarto. Onde nem minha esposa vê. Onde nem a minha esposa vê. Ali é garantida a minha vitória. Você está me entendendo, amém? Te aconselho, faça isso uma prática na tua vida. Pastor, não tenho tempo. Jesus, eu não vou nem responder isso. Eu também não tinha tempo nem para correr. Aí, ó. Funcionou. Acordo 1 hora mais cedo, vou correr. Ajudou a saúde. A gente não tem, mas é tão gostoso a gente chegar cansado, né? Eu falo agora como os homens, né? Chegar cansado, tirar o sapato, tomar um banho, esticar no sofá e entrar naquele modo automático do controle remoto. Você não está assistindo nada, mas você fica trocando de canal. Você não está nem prestando atenção no que está na tela, mas você fica trocando de canal. Eu falo isso como homem. Quanto tempo às vezes a gente... Gente, eu falo por mim, o dia que eu me peguei 20 minutos parado na frente da TV sem assistir nada. Sem assistir nada, porque nós somos assim. A gente só quer entrar na caixa do nada lá, né? Vocês sabem essa história, né? A gente só quer entrar na caixa do nada e ficar lá. Daqui a pouco eu olhei e falei: gente, eu estou 20 minutos aqui na caixa do nada. Não, vou para a caixa de Deus que eu ganho mais. Aprenda a ter um devocional. De preferência, agora é um outro conselho de amigo, tá? De preferência, de manhã. Antes de ouvir Golias chegar lá e falar: eu vou acabar com você. Porque se você já tem o teu devocional com Deus ali, na hora que você chega, abre a porta de casa e sai da tua casa, dá de cara com Golias, fala: Golias, sai da frente. Não vem me amolar, eu já tenho minha experiência com Deus. Você não precisa de espada, escudo, nem armadura mirabolante, amém? Você não precisa. Davi não precisava. Ele só precisou do que ele já sabia fazer. Todo santo dia andar com Deus. Simples assim. Por isso, que alguns de nossos irmãos não entendem. Não, pastor, a gente precisa fazer umas campanhas disso, daquilo. Eu sou a favor das campanhas específicas para um fim específico, num momento específico, quando Deus dá direção. Eu sou a favor. Por isso que alguns dos nossos irmãos não entendem. Não, pastor, a gente precisa, sei lá, de um curso específico contra tal coisa. Não, a gente precisa de vida com Deus. É isso que a gente precisa. Davi tinha vida com Deus. Ponto. Diária. E aí diz assim. Versículo 12. Oh, perdão, 12 não. Eu já passei do 12 faz tempo. Versículo 45 de novo, eu vou reler para a gente terminar. E Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, ou seja, com treinamento, com estratégia, com isso, com aquilo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi disse: eu vou contra você. Tipo assim, problema, não vou esperar você bater na minha porta. Eu vou para cima de você.
E diz lá no 46, hoje mesmo, hoje, meu irmão, não é amanhã, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu, aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! Versículo 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. É assim, meu querido. O mundo espiritual é loucura. Eu sei, vão te chamar de maluco. Não precisa ficar preocupado. Jesus falou, perseguiram até mim, não vão perseguir vocês. Vão falar que você está completamente insano. Olha o tamanho do cara armado na tua frente. É insanidade. É insanidade segundo os padrões desse mundo. Mas Deus não livra com espada, não com escudo, não com lança. Deus livra, porque é Ele quem vai à batalha. A batalha não é tua. A batalha não é tua. Lembra que eu falei algumas semanas atrás que nós somos perseguidos por amor ao Evangelho? Você tem problema financeiro por quê? Porque você é justo. Se fosse um bandido, um traficante, estava rico. Sim ou não? Sim. Então, porque você ama a Deus e quer fazer o que é certo, você passa por dificuldades em certos momentos da vida. Você passa dificuldades no seu relacionamento conjugal, por quê? Porque você é justo. Porque se fosse um sem vergonha, estava saindo com outras mulheres, outros homens, e não dava mínima para o seu relacionamento. Estava apenas se divertindo. Você é perseguido e passa dificuldades até na sua saúde, porque acaba tentando levar problemas de outras pessoas, tentando ajudar pessoas, leva isso às vezes no seu próprio corpo. Porque você é justo, porque você quer fazer a vontade de Deus. Ministério, então, não vou nem falar aqui, porque vão falar que eu estou me autodefendendo. Você passa o que passa no ministério, porque não prega evangelho de prosperidade, porque não fala o que o povo quer ouvir. Outro dia o irmão falou, pastor, o irmão, assim, com muito boa intenção, muito carinhosamente, ele falou, puxa, vamos buscar em Deus aí uma estratégia para a gente lotar a igreja? Eu falei, irmão, não faz isso não. Faz isso não, pelo amor de Deus. Não, pastor. Eu falei, não, estratégia está cheia aí fora. Você quer que a gente lote a igreja? É rapidinho. É rapidinho. Ter uma igreja lotada é fácil, gente. Ah, então por que você não faz? Porque eu quero ir para o céu. Simples assim. Eu quero ir. Eu quero ir. Deus dá dons, dá talento para os homens, sabia disso? Dentre alguns dons que Deus concedeu a nós aqui, eu vou falar especificamente de mim, tem 2 dons que enchem uma igreja da noite para o dia. O dom do discernimento de espíritos, sabe o que é isso? Eu estar aqui pregando, olhando para vocês, e eu sei, não da minha sabedoria, mas porque o Espírito me revela qual a intenção do coração, qual o Espírito está agindo na vida de cada um. Isso é um dom. Ah, de vez em quando? Não, o tempo todo. Se quiser me testar quando a gente estiver no particular, pode me testar, fica à vontade. Porque o dom não é meu, veio de Deus. Pode me testar no particular. É o dom do discernimento de espírito. Eu sei o que está acontecendo, que às vezes você não fala, mas eu sei. Eu sei qual é o espírito que está atuando. E o outro dom, que lota a igreja muito facilmente, é justamente o dom da profecia. Que por misericórdia Deus também me deu. E eu estou dizendo por quê? Porque quando eu recebia ordens para atuar exaustivamente e fazer esses 2 dons ficarem completamente visíveis e transformá-los num show, quando eu recebia ordens eu fazia. Há uns tempos atrás, eu era mais imaturo, eu recebia esse tipo de ordem, vai, faz, acontece, faz, eu ia e fazia. E lotava. A gente ia para uma casa, tinha 70 pessoas, saindo gente pela janela dentro da casa, porque não cabia gente lá dentro. Por quê? Porque basta você começar a pôr em atuação o discernimento de espírito com a revelação e a profecia, meu Deus, o que vem de gente atrás de você, você não tem ideia. Você não tem ideia. Fila, teu telefone não para, teu e-mail não para. Ofertas pessoais e particulares não param. Porque as pessoas encaram você como um, sei lá, qual é o termo para isso? Um guru. Um guru. Elas te encaram como um guru. Graças a Deus, pela misericórdia divina, que o Espírito Santo abriu meus olhos. Senão, eu ia no mesmo caminho que muitos vão aí fora. Faz culto aqui, faz culto ali, faz culto ali. Levanta oferta aqui, levanta oferta ali.
Diz que Deus está mandando dar o carro. Vocês conhecem a gente assim, desculpa a sinceridade, vocês conhecem. Vocês conhecem. Se eu quisesse encher a igreja, humanamente falando, usando os dons que Deus dá, já estaria lotada. Mas eu quero ir para o céu. Mesmo que eu for com 2, 3 caminhando junto comigo, não importa. E eu sei que você quer ir para esse lugar também. Eu sei disso. Davi não foi fazer show. Ele falou, ó, Deus vai à minha frente e essa batalha vai cair. Para a gente finalizar agora, de verdade. Diz lá, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Volto a dizer, ele não esperou, ele partiu para cima. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Versículo 51, Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. E então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. E quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. E quando Saul, lembra do Saul? Aquele que é difícil de entender o que você está fazendo? Viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o chefe da guarda, o comandante do exército, Abner, quem é o pai desse rapaz? E Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Vou parar aqui. Quem é teu pai? Sabe o que vai acontecer na hora que você, não na tua força, mas na força de Deus, derrubar esse gigante? O coitado do Saul que não estava entendendo nada, mas que confiou em você. Que você não ignorou o desespero dele, o medo dele, você agiu com carinho com ele, você tentou tranquilizá-lo. A primeira coisa que ele vai querer saber na hora que você vencer isso aí é, quem é o pai dele? Quem é o teu pai que te capacitou a fazer isso? Meu querido, até aqueles que não entendem, quando vê você fazendo algo que seria impossível, vai falar, eu acho que esse negócio de buscar a Deus dá certo. Eu acho que eu também vou fazer a mesma coisa. Eu acho que eu também vou procurar o pai dele. Se você ler com calma, fica como lição de casa, leve para casa isso. Capítulo 16, 17. Davi recebeu tudo que prometeram. Riquezas, a mão da filha do rei em casamento. E alguns capítulos à frente, foi perseguido pelo próprio rei de novo. E se tornou rei de Israel. E aí vem uma história toda inteira da vida de Davi.